Dito isso, sigamos aqui, Felipe, que tem mais coisa a falar, como por exemplo, voltar aqui para Corinthians. Por quê, E, Felipão? Mais um jogador, depois do Memphis Depay cobrar 6 milhões de reais, mais um jogador está cobrando a diretoria por uma grana grande, atrasada. Dessa vez é o meia Igor Coronado, que parece que está de saída do clube, hein? Tá cobrando e 10 milhões de reais do Corinthians e está negociando a rescisão de contrato. Além de estar insatisfeito pela falta de oportunidades no time, o meia de 32 anos cobra luvas que ainda não foram pagas. A contratação de Coronado envolveu 27 milhões de reais em luvas para o jogador, com o valor sendo diluído em 2 anos de contrato. No momento, a quantia do atraso é de 10 milhões de reais. Incomodado, Camisa 77, através do seu empresário, pediu à diretoria do Timão para chegar a um acordo para rescindir o contrato com o clube. O Timão não se opõe, a diretoria entende que o atleta não rendeu o esperado e tem um custo alto, de aproximadamente 2 milhões de reais por mês. As partes tentam chegar a um acordo, isso porque além dos 10 milhões em atraso, restam outros 17 milhões a serem pagos só de luvas. Ou seja, caralho, não recebeu nada de luvas, né? Ou seja, sem contar os salários restantes do contrato. Vai ser, olha, ele vai ter que abrir mão de muito dinheiro se ele quiser entrar num acordo aqui para rescisão. O que eu faria se eu fosse o Igor Coronado, torcedor do Corinthians? Não fique bravo comigo, mas se eu tivesse na pele do Coronado, era pau. Eu ia pra justiça, com certeza, para receber tudo que os caras me devem, né? Se o bem que Corinthians eu não não paga sei, se ninguém, bem que velho. eu não sei o que a justiça diz com atraso de luvas. Eu sei o que a justiça diz. Eu sei que hoje existe jurisprudência para entendendo que a imagem é considerada salário. Por isso que não veio alguns entendedores dizendo que na verdade o Neymar não ganhava 21 milhões porque parte disso era DNR Sports. É valor de imagem e hoje a própria justiça considera imagem como salário. Então dá para dizer categoricamente sobre isso. Mas feito esse preâmbulo, esse parênteses, eu não sei se luvas entra nisso. Eu confesso que eu tenho esse desconhecimento jurídico. Não sei se hoje o Coronado ele tem como acionar Respaldo jurídico. respaldo jurídico para cobrar, no caso, luvas. Mas, em todo caso, ele tem que conversar com o advogado dele. E se, por um acaso, não tiver respaldo, aí só se ele tiver muito interessado mesmo em deixar o Corinthians para jogar. Porque ele tem tanto dinheiro a receber que qualquer acordo que ele fizer aqui, ele certamente vai perder dinheiro de um contrato que para ele foi muito vantajoso. Mas o que dá pra gente falar aqui, Felipe, independentemente da questão do Coronado, é que é mais um jogador cobrando o clube por dinheiro, por salário atrasado, por grana que estava devendo a ele que não foi paga, né? Cara, bizarro. Eu repito o que eu falei aqui ontem. É bizarra a fase do Corinthians, cara. É bizarra a fase do Corinthians. Assustadora. Assim, eu não me lembro, juro, não me lembro do tempo que eu acompanho futebol. De mais de 25, 26 anos aí. Cara, não lembro de ver o Corinthians nessa fase bizarra, assim. Os caras estão devendo todo mundo na praça, cara. Estão devendo todo mundo na praça. Bizarro. Contrataram o cara, não pagaram as luvas do cara. Você pode discutir se o Coronado vale 2 milhões por mês, se ele valia o preço que o Corinthians pagou. Eu acredito que não, embora ache ele um bom jogador. Não é um jogador ruim. Me parece que fisicamente tem alguns problemas de intensidade, de, de lesões também. Mas assim, é bizarro, né, cara? Não pagarem o jogador, não pagar o trabalhador, você tá contratando o cara, você tem que honrar com o seu compromisso. E parece que essa diretoria do Corinthians aí, quando contrata, não paga, né? Não paga. E isso fica na. Isso fica entre os boleiros ali. Isso prejudica o Corinthians no final. Quando o Corinthians for tentar fazer uma contratação, sei lá, tô interessado no Rodolfo Gomes pra jogar no Timão. Pô, você vai chegar no Yuri Alberto e vai falar, ei, irmão, como é que tá aí, velho? Pô, quantos dias tem um mês aí no Corinthians? Putz, cara, aqui é foda. O mês tem 65 dias, cara. É complicado, cara. Aí você já vai falar, opa, não, eu não vou não, cara. Então, obrigado aí e tal. Avisa meu empresário lá que eu não vou. É isso, cara, que rola. É isso que Mas rola. O Corinthians mas o vai Corinthians tem ficar uma sujo na praça. mas tem uma contrapartida muito grande que é um holofote que ele dá muito grande, né?
tanto para treinador de futebol como para jogador, né? Você ir bem no Corinthians, mesmo você não recebendo, você Ah, valoriza o seu cara, passe. não Porra, sei. valoriza, cara. Depende do jogador, do nível de estabilidade que o jogador tem. Um cara que é emergente, por exemplo, que tá surgindo num clube menor e vai pro Corinthians, eu não sei é, se o cara avalia que é uma boa ir pro Corinthians nesse estágio que o Corinthians tá hoje, assim. Talvez o cara prefira ir pra um Fortaleza da vida, que lá ele sabe que o mês tem 30 dias e que ele vai receber e que ele vai ter estabilidade pra jogar e construir a vida dele, enfim. Do que ele ir pro Corinthians, não ter a certeza que vai ser titular e não ter a certeza que vai receber o salário, pô. É É, bizarro, cara. É bizarra a fase dos caras. Bizarro. é. Agora a questão é como eles vão conseguir resolver isso, né? Me parece que é iminente a questão de tentar vender alguém, né? E quem? Porque se o Corinthians se livra hoje de um Garro ou se livra de um Yuri Alberto, por exemplo, irmão, fica difícil, hein? A continuidade no campeonato. Porque são os jogadores mais importantes do time. A gente falou sobre isso aqui. Não lembro em qual live, né? Que o Garro mesmo disse que não garante que fica. O Yuri Alberto a gente ouviu de pessoas aí que se chegar uma proposta em torno de 25 milhões de euros, 30 milhões o Corinthians vende, porque tá com o Pires na mão. É essa a situação do clube, cara. Eu acho até que vale, tá? 25 milhões de reais, de euros pelo Yuri Alberto, eu acho uma boa venda, muito boa venda. Dá quanto em reais? Um cara que já foi pra Europa e já voltou. Enfim. Anyway, né? E eu É. sinceramente acho que vale essa venda. 30 milhões de euros eu já acho muito, eu acho pouco difícil quando se for vender por esse valor. Ainda mais um cara que já bateu e voltou da Europa. Mas Deixa eu ver vinte e qual o cinco valor dele. milhões. Transfer market aqui, Ah, que mas é. transfer market não significa nada. Não, mas é só pra ter uma noção, né? 22 milhões de euros. É, então. O Corinthians deve pedir um pouco mais, né? Uns 25. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians. Cara, todo dia a gente tá vindo aqui com uma notícia atrás da outra, ruim com relação ao Corinthians. Vamos ver É. quem o Corinthians se reapresenta, inclusive, amanhã, tá? Dia 28. Vamos ver se o Memphis Depay vai se reapresentar, cara. Vamos ver. Que coisa, hein? Fica a expectativa, né? Fica a expectativa. Um time que começou o ano vencendo um título, sendo eliminado em duas competições internacionais e agora com problemas financeiros aparecendo aos montes e podendo perder seus principais jogadores. Esse é o Corinthians. Exatamente.